Olá, nono ano. Eu quero recapitular com vocês as orações subordinadas adverbiais. Lembrem-se que os advérbios indicam tempo, modo, instrumento. Lembre-se disso. Aqui nas orações subordinadas adverbiais, elas vão ter essa função em relação à oração principal. Então, vai se iniciar com uma conjunção ou uma locução conjuntiva subordinativa. E essas conjunções, elas vão ter, cada uma delas vai ser de um tipo, vai indicar uma circunstância. Então, a primeira que a gente vai ver é a temporal, que indica uma circunstância de tempo, certo? Então, por exemplo, quais são as conjunções conjuntivas temporais? Logo que, enquanto, quando, sempre que, assim que, depois que, desde que. Então, o primeiro exemplo lá, nós temos: só valorizamos certas coisas quando a perdemos. Por exemplo, por que a gente está dando tanto valor a ir para a escola ou a trabalhar? Né? No meu caso, por exemplo, eu estava sempre cansada de trabalhar, mas agora eu vejo que é muito mais cansativo ficar em casa trabalhando no computador do que estar com os alunos. Então a gente valoriza porque nós não temos. Infelizmente é assim, né? A gente acaba valorizando aquilo que a gente perde. Aquilo que a gente tem na mão, fácil, a gente não valoriza, ok? Então, esse é um bom exemplo. Só valorizamos certas coisas quando as perdemos. Que outra conjunção que a gente podia colocar ali? Logo que as perdemos. Assim que as perdemos. Desde que as perdemos, né? Então, é uma locução conjuntiva temporal. Vocês têm um exemplo lá na apostila que é: quando ganharam a guerra, os Estados Unidos se tornaram uma república. Essa oração ela está invertida. Então, a oração subordinada está na frente e a oração principal vem depois, certo? Então, o que a gente tem? Quando ganharam a guerra, os Estados Unidos se tornaram uma república. Os Estados Unidos se tornaram uma república quando ganharam a guerra. Uma inversão dessa oração, ok? Na oração subordinada adverbial causal, a gente vai falar sobre o motivo ou a razão por que alguma coisa aconteceu, né? Vocês têm lá, não consegui emprego porque não terminou o curso. Não conseguiu um emprego porque não terminou o curso. Que conjunções que a gente poderia trocar nessa oração? Já que não terminou o curso, né? Visto que não terminou o curso. Porque não terminou o curso. Esse é o motivo porque ele não está conseguindo um emprego. Ou a razão porque não está conseguindo um emprego. Certo? A concessiva, ela é como se fossem ideias opostas, né? Então, o que é uma concessão? Exprime uma ideia contrária ao fato expresso na oração principal. Então, a oração principal vai ter um fato e a concessiva vai ser o contrário daquilo lá, certo? Então, o que é uma concessão? Embora o governo seja democrático, o povo não participa de todas as decisões. Então, são ideias completamente opostas, né? O governo é democrático, mas o povo não vai participar dessas decisões, ok? E aí nós vamos ter as proporcionais. Como o próprio nome já diz, a proporção que, a medida que, quanto menos, tanto mais, tanto menos. Então, tudo isso indica proporção, tá? Essas conjunções, elas vão ser usadas para quê? Uma proporção em relação a algum fato expresso na oração principal. Vocês têm lá como exemplo: muitos países se tornaram repúblicas à medida que o tempo foi passando. À medida que, quanto mais o tempo foi passando, indica essa proporção, ok? Comparativa
é uma oração bem explícita, então faz uma comparação, né, entre uma coisa e outra. Então a oração principal e a oração subordinada vão ter essa função de comparação, tá? Que conjunções conjuntivas que a gente... que locuções conjuntivas e conjunções nós vamos usar lá. Como, que, assim que, tanto quanto, tanto como, mais do que, menos que, ok? E aí nós vamos ter a final. A final, ela tem essa relação que é finalidade, né? Para que vai servir aquilo? Então, eles lutaram. Por quê? Qual era o motivo dessa luta? A fim de que ganhasse a liberdade. A fim de que, para que, por que ou para que, tem que ser trocado aí. De maneira que, de modo que ganhassem a liberdade, ok? Disfarçou sua pressa, de modo que ninguém percebesse. Qual que era a finalidade de disfarçar a pressa? Para que ninguém percebesse. Então, a final, ela vai ter esse motivo. Vai explicar por que você está fazendo aquilo na primeira oração, na oração principal. Qual é a explicação, ok? E aí a gente vai ter a conformativa, como o próprio nome já diz, né? E quando aparece conforme, você já sabe que é conformativa essa oração. A conformativa, ela tem uma ideia de concordância. É uma ideia que concorda com aquela outra ideia que foi expressa na oração principal. Os governantes foram escolhidos conforme votou a população, ok? Condicional expressa uma condição. Quais são as palavras que expressam condição? Se você fizer tal coisa, né? Se, desde que você faça tal coisa, contanto que você faça, salvo se você fizer, a menos que você faça, uma vez que você faça, ok? Essa condição, então, o que a gente tem ali, ó? Se defendermos a democracia, teremos um futuro melhor. Ali teve uma inversão. Então, a oração subordinada ficou na frente e a oração principal ficou depois. Então, teremos um futuro melhor se defendermos a democracia, tá? Você pode fazer essa inversão. A consecutiva, ela é uma oração subordinada que vai apresentar um resultado ou um efeito, uma consequência em relação à oração principal. Os reis tinham tanto poder que ninguém mais participava do governo, né? Então a consecutiva tem essa ideia de consequência. A notícia era tão exagerada que ninguém subordinado que vai apresentar um resultado ou um efeito, uma consequência em relação à oração principal. Os reis tinham tanto poder que ninguém mais participava do governo, né? Então a consecutiva tem essa ideia de consequência. A notícia era tão exagerada que ninguém acreditou. Então o exagero da notícia fez com que ela não tivesse crédito, ok? Por que eu estou recapitulando com vocês as orações subordinadas adverbiais? Eu vou mandar para vocês aqui no WhatsApp uma listinha de orações subordinadas adverbiais para vocês fazerem, tá? Eu não sei se vocês querem imprimir ou não, mas eu quero que vocês coloquem no caderno, tá? Se vocês quiserem copiar também, né? Para quem não tá mais de boa aí, né? Copiar é uma boa pedida. Até exercita aí a letra de vocês. Mas eu quero que vocês façam. Por quê? Como nós não estamos tendo aula presencial, vocês estão deixando muito de fazer e praticar atividades. Vocês estão só fazendo as atividades da apostila. Se nós estivéssemos numa situação normal, eu passaria uma listinha de exercícios para vocês sobre as orações subordinadas adverbiais e a gente corrigiria juntos. Eu vou passar essa listinha e semana que vem eu vou fazer uma live com vocês. Eu vou pedir para o André e para o Luiz, porque eu não tenho feito. Hoje saiu o resultado do meu exame, eu estava com suspeita de estar com Covid, mas hoje saiu e deu negativo, graças a Deus, eu não estou. Então, semana que vem, vida que segue, tudo normal. Eu vou pedir para ele, para a gente fazer uma live, e aí eu vou corrigir essas atividades com vocês, tá? Então, eu vou mandar para vocês, até a noite eu mando, e aí a gente corrige na semana que vem.
tentem fazer sem olhar nada. Peguem o caderno de vocês, olhem aqui as conjunções na apostila e façam, tá? Vocês têm que pensar o seguinte: toda vez que você vai fazer a classificação da oração subordinada, você tem que ler ela e ver qual é a intenção. É isso que vai ajudar você a reconhecer essas orações subordinadas, ok? Beijo pra vocês. Ah, não, deixa eu falar uma coisa. O nono ano é uma das turmas que quase não tem me mandado tarefa. Pouquíssimos alunos têm me mandado foto de tarefa. Fiquem atentos. Depois, quando voltar às aulas, logo vai voltar, se Deus quiser. Eu vou ver a apostila e daí como que a gente vai estar? Vocês vão estar com tudo atrasado? Como que vai ser? Tá? Então, sejam mais aplicados ali em fazer as atividades de língua portuguesa. Eu não tenho recebido tarefa do nono ano. Eu não recebo. Eu recebi várias perguntas quando teve o outro kit. Mas as tarefas eu não tenho recebido, as tarefas da apostila. Tá bom, gente? Então, façam as tarefas, né? Procurem fazer para ver se vocês estão entendendo. E qualquer pergunta, me façam lá no WhatsApp, tá bom? Beijo!